Boa noite Facebook, boa noite Instagram. Como controlar a ansiedade por comida? Você sofre desse mal? De vez em quando tem uns ataques na geladeira, um comer sem parar, mesmo estando cheia. Você sofre disso? É disso que nós vamos falar hoje na nossa live do Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Boa noite, José Cardoso. Boa noite, Lígia. Deixa eu ver aqui no meu Facebook se tem alguém já me dando boa noite. Vai chegando, vai pegando o seu copinho d'água. Água é fundamental, inclusive nisso que nós vamos conversar hoje. E vai me dizendo também, aproveitando que você está ao vivo aqui comigo, se a qualidade da transmissão tá boa, se o vídeo e o áudio estão chegando com qualidade aí para você. Boa noite, Mariane. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no meu Facebook eu também já estou com algumas pessoas ao vivo. E eu quero saber se aqui também pelo Face está tudo ok, a imagem e o som, tá? Vocês podem interagir comigo nessa live. Obrigada, estão me dizendo que está tudo jóia. Que bom. Boa noite, Anabela. Você pode interagir comigo aqui nos comentários. E a primeira pergunta que eu faço e quero saber é se você tem essa ansiedade por comida, se você tem algum tipo de descontrole no seu processo de se alimentar. Essa live, essa dúvida nos chegou através das nossas redes sociais, através dos nossos canais. Nós estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram e no nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. E você também, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que isso pode se transformar, se a gente achar que vale a pena para esclarecer ainda mais pessoas, não chega de dúvidas. Uma live totalmente ao vivo e exclusiva para responder esta pergunta para nós agora. Como controlar a ansiedade por comida? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, que deve estar chegando aí nos comentários com vocês, essa que eu carrego aqui estampada na minha camiseta, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, a controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. O José Cardoso está dizendo, eu não tenho esse hábito por comida da ansiedade. Então, comer por ansiedade, comer em excesso ou não comer nada, não sentir apetite nenhum, não conseguir ingerir, parece que até embola o estômago, são sintomas da ansiedade. O que é mais comum sentir? A falta de vontade de comer e nem conseguir se alimentar? Ou é mais comum comer em excesso? É mais comum comer em excesso, né? Praticamente aí 60%, 70% das pessoas que sofrem de ansiedade acabam descontando na comida. E a gente vai aprender nessa live também o que é descontar na comida e o que é, de certa forma, a compulsão alimentar. O Face tá sem som? É mesmo? Obrigada, Valéria. Valéria tá dizendo que o Face tá sem som. Vocês que estão aqui no Face estão me ouvindo? Tá todo mundo dizendo que tá sem som. Que coisa curiosa, né? Não sei o que acontece, esse Facebook tá complexo. Eu vou desconectar aqui então do Face, porque se tá sem som, a gente não consegue, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração que eu consiga mexer rapidamente. Obrigada por vocês me avisarem, tá? Aqui a princípio não tem nada que eu precise mexer. Então, eu vou encerrar e a gente segue aqui só pelo Instagram, tá? Vocês que estão aqui no Facebook, eu tenho duas sugestões. Uma é assistir a live no gravado, que ela vai estar inclusive no nosso canal do YouTube, ou fazer como a Valéria, migrar para o nosso Instagram, Chega de Medo e Ansiedade, tá? Então, tô encerrando. Mil perdões. Na live da terça-feira passada, do dia 1º de dezembro, nós estávamos com o Face com muito ruído. Então, estava ruim também da gente transmitir a nossa live pelo Face. E hoje, não sei porquê,
estamos aí sem som nenhum, né? Eu não sei o que é pior, não ouvir ou ficar ouvindo um ruído horrível no final. Mas vamos lá. Obrigada de qualquer maneira e vamos seguir com o que a gente tem, né? Não tem plano A, a gente vai para o plano B. É assim que a gente funciona para evitar se estressar e entrar em ansiedade. Deixa eu ver aqui quem mais está entrando. Vamos lá, Gleiciana, a Valéria eu já cumprimentei. O José Cardoso está dizendo que acaba comendo mais bala. Fátima, boa noite. Samara, boa noite. Então vamos lá, né? Você sabe qual que é a diferença, né? O José Cardoso já me disse que não tem o hábito de comer em excesso na ansiedade. E vocês que estão também aqui comigo, ao vivo, e você que vai assistir no gravado, como que é o seu hábito de descontar ou não descontar a ansiedade na comida, né? O que a gente sente que faz com que a gente acabe indo para a comida? Muitas vezes a tensão gerada pelo processo da ansiedade, essa tensão que vem da gente ficar imaginando o pior, ficar pensando no pior, ficar sentindo o pior, acaba detonando na gente uma vontade de descarregar na comida, como se a gente fosse compensar o ato de comer, como se fosse uma descarga daquela nossa tensão. Só que, infelizmente, é uma descarga que não é produtiva. Porque o que acontece quando a gente come em excesso? A gente fica com mais sentimentos negativos, né? Além do medo da ansiedade, a gente muitas vezes fica se sentindo envergonhada, fica se sentindo culpada, fica se sentindo triste e especialmente com mais raiva de nós mesmos. E aí a gente faz aquele mecanismo que é tão danoso, que é o já que. Já que eu enfiei o pé na jaca, vai tudo por água abaixo mesmo. E isso só piora o quadro da ansiedade, porque é como se você estivesse dando margem para aquela ansiedade crescer ainda mais. A Valéria está dizendo que come goiabada com coca. Que dupla, hein? E a Gleiciana tá dizendo o quadro oposto disso que a gente está falando, ó. Não tenho vontade de me alimentar, emagreço ainda mais. E isso acontece mesmo, Gleiciana, né? É uma das possibilidades dentro dos sintomas ansiosos, tá? A compulsão alimentar, né, que a gente precisa diferenciar disso que nós estamos chamando de ansiedade por comida, é um outro tipo de transtorno. Muitas pessoas acham que porque tem ansiedade, tem compulsão alimentar. E não necessariamente a origem da compulsão alimentar é um transtorno ansioso. Pode ser, inclusive, um transtorno depressivo, que te leva a uma compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É você comer em excesso, sem fome, de forma bem rápida, né? A gente diz que uma pessoa normal, naquele tempo que a gente está comendo aquilo, quando sofre de compulsão alimentar, não conseguiria comer. E além de ser de forma sem vontade, de forma rápida, muitas vezes é escondido ou é sozinho. Por quê? Porque a pessoa tem vergonha da quantidade de comida que ela está ingerindo. Então, ela tende a fazer esses movimentos quando ela está sozinha ou de forma escondida. E ela realmente come em excesso, de forma rápida, sem vontade, não é com aquele prazer, não existe prazer na compulsão alimentar. Existe só um impulso de fazer aquilo para preencher um estado emocional. A gente quer preencher com comida algo que é da emoção, que é da nossa mente, por isso que não funciona. E por isso que é considerado um transtorno mental. E o que acontece depois de uma compulsão alimentar? Algo muito parecido que acontece quando a gente come por ansiedade, que é a gente ficar se sentindo culpada, que é, de fato, você se sentir triste contigo mesma e principalmente com raiva de si. Então, o quadro tanto da ansiedade por comer em excesso, né? A ansiedade que leva a gente a comer mais, ou uma compulsão alimentar, acaba nos deixando num estado emocional extremamente negativo. A gente fica com uma baixa estima muito grande,
Porque muitas vezes isso leva ao engordar, e ao engordar leva a alguns outros tipos de problema, como uma questão de pré-diabetes, ou mesmo uma diabetes, uma síndrome metabólica, que é o triglicérides alto, colesterol alto, isso pode ter implicações inclusive cardíacas. E para quem sofre de ansiedade, já tem muito medo de ter um infarto, ter uma coisa, ter outra, imagina se você está sofrendo de ansiedade e está num quadro de obesidade. Ou seja, o teu risco realmente aumenta demasiadamente, né? Boa noite, Sueli. Boa noite, Vinícius. Deixa eu ver o que a Valéria está falando, que ela come goiabada com coca depois da crise. E fora isso, tudo ok. Boa noite, Vera. Boa noite, Aurinete. Ok. José Cardoso disse assim, eu já compro uma caixa fechada de balas, frigels de menta, porque sempre levo no bolso na hora da crise, já virou vício. É o apoio, né, que a gente chama, né? Para quê? Para a gente distrair. Enquanto a gente está comendo, a gente está distraído. E pior, quando a gente está comendo num quadro de ansiedade, a gente também está comendo de forma distraída. Então, a gente não percebe de verdade a quantidade que a gente está ingerindo de comida. É como se nós estivéssemos num quadro de piloto automático. Parece que eu apertei um botão, sai um robozinho lá e vai se empanturrando e vai comendo. Às vezes já está absolutamente saciado, mas continua comendo. Então, seja no comer por ansiedade, seja no comer por uma compulsão alimentar, o que é comum é que a gente perde a noção da saciedade. O que é saciedade? Eu me sentir satisfeito. É como se a gente desligasse o nosso cérebro para essa percepção corporal de que nós já estamos saciados. A gente passa em cima do nosso trator da saciedade e nem percebe. Por quê? Porque a gente está tentando se desligar daqueles sentimentos negativos. Então, a gente não presta atenção. Então, para a gente controlar tudo isso, seja também um quadro de compulsão alimentar ou dessa ansiedade em comer, a gente precisa retomar o nosso controle. Retomar e sair desse piloto automático, principalmente. Então, o que nós vamos falar hoje aqui para vocês, em termos de como controlar, são dicas, são passo a passo que nós vamos te dar para você realmente assumir esse controle. E de que forma é possível assumir esse controle e levar uma vida de forma mais saudável e com maior bem-estar. Eu estou recebendo aqui uma solicitação do Vilfredo para a gente estar entrando na live com a gente. Eu agradeço, Vilfredo, mas essa live a gente faz uma live sem a participação, tá? Boa noite, Giza. Vou também já te dando boa noite, Vilfredo. E você vai me dizendo aí, se você, quando sofre de ansiedade, você tende a comer mais ou a comer menos. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Nadir. Então, dentro daquilo que eu dizia para vocês, né? Vamos tomar nosso galinho d'água. Lembra sempre de ter água contigo nas nossas lives. Falou em chega de medo e ansiedade, lembra da água. Inclusive, este componente aqui vai entrar como uma das formas da gente poder controlar nossa ansiedade, tá? Tem alguém de vocês que está aqui no Instagram comigo agora ao vivo e que veio do Facebook? Essa live nós transmitimos simultaneamente, quando nós conseguimos, esse é o detalhe, tanto pelo Instagram, que é aqui onde você está me vendo, como pelo Facebook. Nosso Facebook deu um problema e estava a live sem som, né? Então, eu optei por desconectar do Facebook e ficar aqui só no nosso canal do Instagram. Quero dizer para vocês que depois você pode também compartilhar essa live, você pode fazer isso nesse aviãozinho que está aí embaixo, se você conhecer alguém que também tem essa questão de ansiedade com comida. E você também pode assistir no gravado, que vai ficar disponível em todos os nossos canais. Nós deixamos disponível no Facebook, no nosso canal do YouTube e aqui no nosso IGTV do Instagram, tá bom?
Assim, a gente pode ficar bem atento às coisas que nós vamos dizer e se perder alguma coisa, retomar, porque vai estar gravado, certo? Então, a primeira coisa é a gente identificar isso. Se essa ansiedade me leva a comer mais ou se além da ansiedade eu tenho uma compulsão alimentar. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São transtornos mentais, mas são coisas diferentes. Eu posso sofrer de ansiedade e ter compulsão alimentar, eu posso só sofrer de compulsão alimentar e eu posso só sofrer de ansiedade, tá? Então, são mecanismos que funcionam diferente dentro da gente. Embora tenham sentimentos, estados emocionais e psíquicos que são muito parecidos, como, por exemplo, o descontrole, a negatividade e a sensação ruim, né? De falta de capacidade, de incompetência e de não saber da onde todas essas coisas vêm, tá? Então, a Gisele está dizendo que... Ah, Gisele só está dando um oizinho, né? Ok. Boa noite, Márcia. Boa noite, Gisele, então. Então, vamos lá, né? Qual a primeira dica que a gente pode dar se o que a gente está objetivando hoje é como controlar? Então, primeiro a gente precisa saber o quê? Que a gente precisa se tirar do piloto automático. Existe todo um passo a passo para a gente fazer isso. Para a gente tirar qualquer coisa do piloto automático, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos estar presentes e nós precisamos de planejamento. Através dessas 3 coisinhas muito simples e que vocês ouvem nós falarmos muito, inclusive no nosso canal do Telegram, é possível sim você sair do descontrole e começar a assumir o controle. Para a gente se livrar definitivamente da ansiedade, inclusive dessa ansiedade que faz com que a gente coma mais, ou dessa ansiedade que faz com que a gente não queira ver comida pela frente, a gente precisa conhecer a nossa ansiedade, por isso que é importante a gente saber o que é uma ansiedade, o que é uma compulsão alimentar. É preciso a gente controlar, e hoje a gente vai dar isso, como você pode fazer esse tipo de controle, para aí sim a gente ir a fundo na base da ansiedade e você se livrar definitivamente dela. E para isso é preciso de um tratamento que realmente você vá a fundo, entenda a causa raiz da sua ansiedade e reprograme a sua mente, ok? A Sueli, boa noite, Sueli. Sueli Salgados, de certo a Sueli faz salgados, é isso, Sueli. Ela diz assim, antes eu comia muitíssimo pouco a quase nada, mas agora com mais idade, 45 anos, eu como muito, mas só bobeiras. É isso mesmo. Por que que a gente tende, né, num quadro de ansiedade, quando a gente vai para a comida, por que que a gente tende a comer isso que a Sueli está falando de só bobeiras, né? Porque são comidas que têm um valor calórico alto. Mas por que que a gente precisa de comida de valor calórico alto, né? Isso significa o quê? Fritura, doce, massa, coisas refinadas e que os nutricionistas chamam de comestíveis, né? Os nutricionistas não chamam isso de alimentos, eles chamam de comestíveis, ou seja, né? Eles não nutrem, mas eles enchem a barriga, tá? Por que que a gente precisa disso? Porque quando a gente está na ansiedade, a gente tem um desgaste, um acabar-se da nossa energia. Muito porque a gente acaba não dormindo bem, na maioria das pessoas sofrem, né, com algum problema no sono, não tem um sono restaurador, não tem um sono revitalizador, então é como se sempre a gente funcionasse na sensação de que está faltando energia. E também na ansiedade, como a gente tem um excesso de tensão, a gente tende a ter um gasto energético elevadíssimo. O órgão que mais consome a nossa energia é o nosso cérebro. E você imagina que num quadro de ansiedade, numa crise, num ataque de pânico, a nossa cabeça fica milhão, não para de pensar. As pessoas dizem assim, eu não aguento mais, eu quero desligar meu cérebro e não consigo. Às vezes eu quero desligar à noite para conseguir dormir e não consigo. Então, o desgaste energético realmente é muito grande.
É uma cabeça que não para, é um consumo da nossa energia muito grande. Então o cérebro lê o quê? Eu estou em déficit de energia, portanto eu preciso de algo que caia na minha corrente sanguínea e eu tenha a glicose, que é o alimento da célula, o mais rapidamente possível em disposição para mim. Então, nesses quadros, a gente nem tá com fome de verdade, mas a gente tá com gana para comer. Ou seja, eu tô com gana para descarregar minha atenção e ao mesmo tempo repor essa energia que parece que está em falta dentro de mim. E aí eu vou para aquele momento que é o excesso. Ao invés de realmente eu carregar minhas baterias para conseguir pensar direito, para conseguir raciocinar e realmente sair de uma crise, né? Eu acabo sobrecarregando o sistema, porque eu coloco lixo. Eu não coloco algo que realmente é bom. E ao colocar lixo para dentro de mim, eu tenho mais trabalho ainda, porque eu fico mais tóxica. Eu já tenho que eliminar a adrenalina, já tenho que eliminar o cortisol, que é liberado nesses hormônios de estresse. E ainda por cima, eu trabalho com um organismo que, na maioria das pessoas, está desidratado, está com baixa quantidade de líquidos para dissolver tudo isso e para mandar tudo isso embora, seja através do xixi, seja através das fezes, seja através do gás carbônico. Então eu descompenso ainda mais um organismo que está precisando urgentemente de se equilibrar. Então a escolha dos alimentos é fundamental. Mas como eu disse antes, o que a gente precisa para isso? Eu preciso estar atento, eu preciso estar presente e eu preciso planejar. E nesses 3 pontos agora é que a gente vai fazer como que é esse passo a passo para eu conseguir isso. Sair desse piloto automático da ansiedade, de descarregar realmente para a comida e voltar a retomar o meu equilíbrio. Pelo menos deixar meu organismo mais equilibrado e mais saudável. Para aí sim eu conseguir trabalhar mentalmente de uma forma mais produtiva, né? Boa noite, Wanda. A Sueli está dizendo assim, obrigada pela explicação, estou tensa mesmo, penso em tantas coisas o tempo todo. Esse é o estado típico, né, dos quadros de ansiedade, uma mente que não para e que nos desgasta demasiadamente, que muitas vezes nessa tensão a gente vai lá e consome mais alimentos, né, mais comestíveis do que deveria, tá? Então, a primeira coisa quando a gente fala de planejamento, que é para se tirar... Boa noite, Mari. Para se tirar do piloto automático, é a gente ter uma noção de cardápio. Quando a gente tem ansiedade, quando a gente está descontando tudo isso na comida, a gente não pode de jeito nenhum deixar a gente sentir fome para daí a gente pensar, ai, o que eu vou comer? Você não pode pensar o que eu vou comer, você já tem que saber. Você já tem que ter planejado o que você vai comer. Como que vai ser as suas refeições maiores? E como vão ser os lanches entre essas refeições? Ou seja, a gente precisa de um cardápio, a gente precisa comprar esses alimentos e a gente precisa, no dia, deixá-los disponível. Então, como que funcionaria esse planejamento? Por exemplo, essa semana nós estamos aqui ao vivo, numa terça-feira, dia 8 de dezembro, ok? Então, esse planejamento do que você vai comer ao longo desta semana, ou seja, o que a gente chama de cardápio, já deveria estar pronto. Bom, de manhã eu vou tomar um iogurte com uma fruta, um mamão e granola. Na hora do almoço eu vou comer uma salada com uma carne, um arroz, feijão. Aí eu vou, de tarde eu tenho fome, então deixa eu ver o que eu vou incluir. Talvez uma barra de cereal, talvez uma barra de proteína, ou talvez mais uma fruta. Ou seja, eu já tenho que ter montado isso ao longo dessa semana. E antes mesmo de começar a semana, providenciar todos esses alimentos que vão fazer parte desse cardápio. E aí na terça de manhã, que é hoje, eu já acordar de manhã cedo e já deixar previamente separado o quê? Os alimentos que eu vou consumir. Porque o que acontece? Quando eu já sei o que eu vou consumir, eu não me desvio. Ou seja, eu tenho mais dificuldade de desviar. As pessoas que fazem dieta,
ou que pedem aquelas marmitinhas, né, low carb ou fitness, ou mesmo as pessoas que vão até um spa, ou mesmo as pessoas que realmente seguem um cardápio, elas dizem exatamente isso. Facilita muito a minha vida quando eu já sei o que eu vou comer. Eu não fico dando margem a pensamentos e a buscar coisas que não são nutritivas e que não estariam dentro daquilo que eu quero ingerir. Mas eu acabo no impulso comendo. Então, eu tenho já um equilíbrio na minha alimentação, já sei o que eu vou fazer e isso já tira parte da minha ansiedade. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, vai chegar tal hora, eu vou fazer tal coisa. E dentro desse cardápio, dentro desse planejamento, a gente tem que incluir a nossa sagrada e tão santa água. Então você precisa também, para o seu cérebro não confundir fome, que é sede, estar hidratado. Porque o cérebro faz isso. A gente chega a tal ponto de desidratação que é como se a gente desligasse o nosso sensor de sede do nosso cérebro. E a gente precisa estimulá-lo novamente. Eu sei, né, por depoimento de vocês mesmo, que a maioria das pessoas que nos acompanham não ingere a quantidade de água necessária. Por isso que tanto nós falamos de beber a água. Porque a sede é um dos gatilhos da ansiedade e ela tem uma parte fundamental quando a gente quer controlar essa ansiedade por comida, tá? Deixa eu ver, o José Cardoso está dizendo assim, boa noite, Tatiane. Boa noite, Priscila. Desculpa, o José Cardoso está dizendo assim, Sandra, por que a ansiedade deixa a pessoa sem vontade de não fazer nada, se sente fraco, esgotado, nem vontade de levantar na cama e ir ao banheiro, nada te satisfaz? Isso, na verdade, José Cardoso, eu vou fazer um parênteses aqui para te responder, não é só ansiedade, esse já é um quadro depressivo, né? A gente sabe que praticamente 85% das pessoas que não tratam a ansiedade corretamente tendem a evoluir para um quadro depressivo. É essa sensação, é de uma apatia. Não quero fazer nada, já estou sem esperança de nada, não tenho ânimo de nada, não tenho força para nada. É meio que um estado de desistir. Isso a gente fala que é um transtorno misto, ansioso e depressivo. E que muito possivelmente a maioria de vocês que está nos ouvindo pode ter esse quadro. Por quê? Porque vocês são pessoas que já vêm há longo tempo sofrendo de ansiedade e sofrendo sem ter sucesso nos tratamentos que têm feito. Isso gera um estado depressivo, de desânimo, de desesperança, de apatia, de não ter jeito, já tentei de tudo. Então isso vai somando a esse quadro de ansiedade, que é essa tensão constante, essa preocupação constante, esse pensamento negativo constante, essa mente que não para. E também tem a ver com privação de sono, né? A gente, quando não dorme bem ou quando não dorme com o sono restaurador, nós ficamos cansados, ou seja, desanimados e também irritados, né? Tá? Então, é isso, tá, José Cardoso? E depois me disse, eu respondi. A Vera tá dizendo assim, deixe de comer muitas coisas por medo, acho que vou passar mal. Então, tem essa questão também. Muitas pessoas acham que se comer passa mal e outras pessoas comem porque senão vai passar mal. Ou seja, o problema não é comer e não comer, é a interpretação que a gente dá para aquilo, né? Então, Vera, se você deixa de comer coisas que você tem medo de passar mal, quando você vai montar o seu cardápio, pensar em como você vai se alimentar na semana, pense em alimentos que você tem segurança que são alimentos ok. Desde que eles realmente tenham uma opção nutritiva, ou seja, para que serve o alimento? Para te levar energia, para você ficar vivo, para você estar saudável, para você fazer aquilo que você precisa fazer, né? Então, o que acontece? Eu tava lendo os comentários, tá? Por isso que eu dei essa pausa inexplicável, né? O que acontece? A gente vai ficando num estado
que é o que aconteceu com a gente há uns anos atrás, acho que foi em 2014, 2013, que é o trabalhando no que se chama volume morto. Aqui no estado de São Paulo, o que dá a água para a gente se chama represa Billings. Deixou de chover por um verão muito grande, e aí aquilo secou, a represa secou, e a gente fica nesse estado. Seco não só por falta de água, seco por falta de energia. Energia que realmente é uma energia saudável, que nos move para frente, né? Que nos faz ter vontade de nos sentirmos vivos e realmente produzir algo nessa terra, tá? Então, faça o seu cardápio, deixe o seu planejamento. Precisa ser rígido? Não, mas você precisa saber o que você vai comer. O que vai ter na sua geladeira naquele dia para você realmente, verdadeiramente se nutrir. Nutrir a sua célula, nutrir aquela partezinha pequenininha dentro de você e que está presente em todos os nossos sistemas. Então é preciso que você monte o seu cardápio, que você não espere imaginar o que eu vou comer hoje, não, você já sabe o que você vai comer. E isso faz com que você diminua os iFood da vida, os fast food da vida, né? Ou seja, os junk food que a gente chama, ou seja, lixo, os comestíveis, como eu falei que os nutricionistas falam, né? E a gente realmente sabe que está se alimentando de uma coisa boa. Uma coisa legal da gente colocar quando a gente faz esse cardápio é fazer o que a gente chama de exceção programada. Você quer comer um dia que é um dia que você vai comer a pizza mesmo, que você vai comer o pastel mesmo, ou que você vai comer o doce mesmo, ou que você já sabe que você tem um aniversário e que lá vai ter uma coisa muito gostosa que você curte nas festas. Ou seja, faça exceções programadas. Mas olha o que a gente está dizendo, exceção programada é aquilo que entra dentro do planejamento. Quando a gente está no planejamento, a gente está colocando atenção naquilo. E você sabe, até pelo lema que você conhece que nós temos, que é o foca no que funciona, toda vez que você presta atenção, toda vez que você está focando, você está fazendo o quê? Ampliando aquilo dentro de você. Então, se você está focando na sua comida, no cuidado que você está tendo sua comida, você já está mandando para o seu cérebro uma mensagem diferente. Qual é? Você já está dizendo assim, ó, eu tô no controle. Eu tô no controle do que eu tô comendo. Mesmo que seja só montando um cardápio. Às vezes, durante a semana, a gente não consegue cumprir aquilo. E nem precisa ser perfeccionista. Meu Deus, eu tenho o quê? Não, isso não precisa soar como um peso. Isso precisa soar e cair bem como um cuidado que você está tendo a você. Um cuidado, um gesto de amor, um gesto de carinho. Você está cuidando da sua energia. Nós somos seres de energia. E a gente recebe essa energia de várias fontes. Você está cuidando de uma fonte muito importante, que é a tua alimentação. Então, você está dando realmente sinais para o teu corpo de que eu estou olhando você, eu estou cuidando de você e eu quero ser saudável, porque tudo que a gente faz tem uma intenção que pode estar escondida, que se chama implícita, ou uma intenção que está explícita. Quando você está cuidando do seu corpo, você está com uma intenção de cuidado, que é explícita para você mesma. Eu realmente estou me cuidando. Eu estou cuidando da minha ingestão de água, eu estou cuidando do meu cardápio, eu estou cuidando que eu vou me alimentar hoje, eu já me programei para os meus lanchinhos. Por quê? Porque quando a gente está assim, a gente não pode pular refeição, a gente não pode ficar de estômago vazio, esquecer que tem que comer. A gente precisa estar o tempo todo, mesmo que seja um pouco, conseguindo se alimentar, conseguindo colocar nutrientes, sais minerais, proteínas, carboidratos, tudo em equilíbrio para dentro de nós. E também fibras. Fibras é um componente muito, muito importante na nossa alimentação. A gente tem lives, quando você adquire o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, a questão de alimentação é tão importante para nós que nós oferecemos como bônus dentro do nosso
programa Chega de Ansiedade, esse tratamento online, um e-book feito por uma nutricionista que equivale como se fosse a 4 sessões de nutrição, em que são alimentos preparados, todas as dicas, todo o entendimento nutricional do que você precisa no combate à sua ansiedade, para que você realmente se livre definitivamente dela. Então, quando a gente está falando disso, né, de controlar a ansiedade por comida, nós não estamos vendo só na questão estética, né, do se sentir bem. Isso é fundamental. Ter uma autoestima é fundamental, mas está para além disso também. Além de você conseguir uma melhora no seu corpo, quando a gente se alimenta bem, a gente consegue inclusive melhorar o nosso quadro de ansiedade. Então isso é muito importante, que a gente realmente ponha atenção, ponha foco e se cuide. Outra coisa que a gente precisa fazer dentro desse planejamento, dentro desse aspecto de colocar atenção e estar presente, é criar um ritual diferente na hora de comer. Você senta, você respira, você agradece aquele alimento e você vai escolhendo o que você vai colocar no seu prato. Isso significa o quê? Por que eu tenho que sentar, respirar e agradecer? Né? Porque eu quero ser um ser iluminado? Não! Você vai fazer isso para estar presente. Lembra que a ansiedade é excesso de futuro. Então você vai para onde? Para o momento presente, que é onde a mágica acontece, que é onde de verdade você está no seu centro de poder e no seu centro de controle. Então é muito importante que você tenha alguns rituais que te ancorem no aqui e agora. O que eu estou sugerindo é isso, é sentar, respirar, se perceber. Como é que você está sentado? Você está sentado assim? Você está sentado assim para comer? Você está na frente da TV? Como que você tá? Como é que tá seu corpo? Qual que é a tua postura? A nossa fisiologia, aquilo que a gente está dando de mensagens, tá o tempo todo. Você tá se sentando como? Você tá agindo como diante daquele alimento que passou por tantas mãos para chegar aí na sua mesa, né? Ou no seu sofá? Por favor, sofá não é lugar de se alimentar. Cama, muito menos. Lugar de se alimentar é na mesa, sentado com a coluna ereta, para você realmente receber aquele nutriente de forma adequada. Porque se você está envergado para frente, o seu estômago está sendo tensionado. O seu fígado, a gente não libera tudo que a gente precisa liberar, porque o processo digestivo já começa aqui na nossa boca. Então é muito importante isso. Senta. Respira, e ao fazer isso automaticamente vai se dando conta da tua postura. E escolha como você quer estar a sua postura para você comer. Talvez precise realmente escolher um local diferente do que você vem fazendo. E também, olhe o tamanho do seu prato. Se você é aquele tipo que enche o prato desmedidamente, escolha um prato menor, porque você está comendo com os olhos. Então, escolhe um prato menor e aí você vai modificar a sua percepção. Rituais pequenos que trazem grandes diferenças. Uma coisa fundamental, importantíssima, que tem a ver com o estado de estar consciente, ou seja, de prestar atenção e estar presente, que é mastigação. Uma das coisas que a gente mais ouve os nutricionistas falarem é coma devagar, para você saborear, para você desfrutar. E eu digo assim, coma com consciência. O ideal para cada garfada que você dá é a gente mastigar umas 30 vezes. A gente não mastiga na maioria das vezes nem 5. Vai o alimento meio que ainda inteiro para dentro do nosso estômago. E aí você não dá tempo para o seu cérebro registrar o quanto ele já está saciado. Você lembra que eu falei que quem sofre dessa ansiedade por comida ou da compulsão alimentar tem um problema nessa sensação de saciedade? Pois é. Então, quando você está mastigando, o seu cérebro está registrando, porque o cérebro ele nos ajuda o tempo todo, ele está nos acompanhando o tempo todo. Então, se você mastiga, aquilo vai chegando para o seu estômago no tempo certo das coisas, entre o registro e o cérebro se dá conta, você vai chegar no final daquele prato, que nem é tão grande,
com a sensação de saciedade. Porque através da sua mastigação, você foi mandando sinais para a sua parte cognitiva. E o seu cérebro diz assim, chega, já estamos bem. Porque para você ter um processo digestivo realmente favorável, que você não tenha refluxo, que você não tenha depois os problemas gástricos, nem dor de estômago, nem a sensação de gases, ou seja, para que não fique aquela coisa toda ruim, né? A gente precisa, de verdade, só encher 2/3 do nosso estômago. Você imagina que quem está comendo por ansiedade enche os 3/3 e se desce um pouquinho a mais. E quem tem compulsão alimentar ainda nesse fale, né? Então a gente precisa desenvolver tanto o nosso centro de sede quanto o nosso centro de saciedade, para que a gente perceba que aquilo que já colocamos no prato já está suficiente. E a gente não consegue ter essa sensação de saciedade num ritmo muito acelerado do comer. Por isso que a gente precisa sentar, respirar, agradecer e mastigar repetidas vezes aquela mesma garfada. E você vai ver que o gosto do alimento se modifica, que a textura se modifica, que absolutamente tudo se modifica quando você aumenta a sua mastigação. A gente, nesse estresse que nós vivemos, especialmente nós, mãe, a gente mal tem tempo, 5 minutinhos para comer. A gente precisava ter um tempo muito maior para a gente ter esse momento de realmente se alimentar. É um ato muito profundo esse. E que a gente, na correria, vai de qualquer jeito. Sentir que tá cheio, tá bom, ótimo, né? Vamos lá para a próxima que tem tarefa pela frente. Então, esse ritmo, esse estresse é realmente perturbador no nosso ato de alimentar. Mesmo que seja, qual que é o convite? Dobre o número de mastigação. Até a semana retrasada, a gente estava dobrando a quantidade de água ingerida para a gente se hidratar mais. Agora, o convite é: preste atenção na sua mastigação. Dobre o número de vezes. Faz assim, ó. Na próxima refeição que você tiver, seja um lanche, seja uma refeição realmente grande, não importa. Conta a média do número de vezes que você mastiga. Pois lá conta. 1, 2, 3, 4, 5, engoli. Tá bom. 1, 2, 3. Ih, agora só foi 3. 1, 2, 3. Ah, agora foi 7. Qual que é a média? Aumenta, dobra, porque qual que é o ideal? 30. O alimento precisaria, para a gente realmente não sobrecarregar o nosso organismo e com isso ter maior longevidade, isso implica no número de anos de vida, a gente precisaria, além de só ingerir 2/3 do tamanho do seu estômago, você precisaria que aquele alimento que chega no seu estômago estivesse bem pastoso. Ele não pode estar sólido, ele não pode estar com pedaços grandes. Não, porque você vai sobrecarregar seu intestino que tem metros. E aí você está com alimento não digerido. Entende? É uma perfeição. Só que a gente, sem saber, tá na contramão disso. Então, para a gente controlar nossa ansiedade por comida, é preciso que a gente retome esses pontos básicos, que na correria são totalmente perdidos. É o que a Priscila está dizendo, estômago não tem dente. Não tem dente. E a gente sobrecarrega no momento em que a gente está levando até ele um excesso de comida e pior, uma comida sólida, bem sólida, muito pouco pastosa. E você acrescente ainda a gravidade se você está ingerindo carne, se você está ingerindo frango e você não está mastigando direito. Esses organismos, esses alimentos, eles tendem no caminho do intestino a apodrecer, criando núcleos de bactéria. Aí você tem bactéria no seu intestino, o intestino é um grande produtor de antidepressivo natural, que é a serotonina, você não produz isso, ou seja, você vai ficando cada vez pior no seu processo. E a gente diz isso, alimentos são remédios.
E a gente precisa tomar como os nossos remédios? Conforme a prescrição médica. Alimentos são remédios que a gente precisa ingerir conforme a prescrição do nutricionista. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem a ver exatamente com isso, da gente realmente se alimentar para nos curar, para a nossa saúde, tá? Boa noite, Jaque. Quanto tempo? Boa noite, Cris. Deixa eu ver. Boa noite, Kelly. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Rose. A Tatiane está dizendo assim, é verdade, como com pressa e depois sofro com o estômago. Sim, exatamente. A gente vai sobrecarregando tudo, não é mesmo, Tatiane? Mas a boa notícia é que tomando consciência disso, se tirando do piloto automático, mesmo que você não consiga dobrar o número de mastigações, só o fato de você aumentar um já é maior que zero. A gente já está num processo de melhoria. E a gente veio aqui para quê? Para melhorar, para ficar cada dia melhor. E é a cada dia que a gente vai fazendo esse processo, né? Não tente mudar tudo de uma hora para o outro, mas saiba que é preciso você mudar um pouquinho a cada dia. A grande diferença é consistência, um pouquinho a cada dia. Nós dizemos assim, que pequenas dobradiças abrem grandes portas, mas essas dobradiças pequenas precisam ser colocadas todos os dias. Não é um, não é dois, especialmente quando a gente faz aquela mesma coisa que se alimentar várias vezes no dia. As coisas que a gente repete no dia várias vezes são as coisas que a gente precisa mais tomar cuidado. Por exemplo, a nossa respiração, o ritmo da nossa respiração. Como a gente respira? Isso precisa cuidar, ok? Muito bem, vamos ver. Já que está dizendo saudades. Nós também, Jaque. Você sabe que a gente cria, né, um laço de sempre estar esperando as pessoas na live. É interessante isso, tá? Então, a gente já falou de muita coisa. A gente já falou do cardápio, desse planejamento, de criar esse ritual, de estar se hidratando, de estar escolhendo, de aumentar a mastigação, de sair da mesa só com 2/3 do estômago, porque o seu centro de saciedade vai dizer, ó, tá tudo bem, né? Faça as exceções programadas, ou seja, aquelas descompensações não precisam ser já que, elas precisam estar programadas. Tem pessoas que eu atendo que a programação é no sábado, tem gente que é na sexta-noite. Ah, na sexta-noite eu vou me permitir tomar meu chopinho. Ok, né? Isso não é problema, desde que esteja consciente, desde que você esteja focada em você, realmente no aspecto saudável. A gente não quer só que você se livre da ansiedade. Para que você vai se livrar da ansiedade se você não sabe cuidar de você? Me diz. A ansiedade está sendo um convite para você cuidar de você. Não é só para você tomar um remedinho, uma pílula mágica e ó, legal, tô bom de vez. Não! A gente precisa mudar nossos hábitos, porque se você está com ansiedade, existe algo de profundo em você que precisa ser mudado. E é isso que nós queremos mudar. O que a gente muda primeiro são os nossos hábitos, tornando-os mais saudáveis. Hábitos de exercício, hábitos de higiene mental, hábitos de higiene do sono, hábitos de se alimentar com nutrientes. E aí a gente vai para uma camada mais profunda, que é o quê? Mudar as nossas crenças, mudar as nossas programações. Mas não adianta mudar as minhas programações se eu continuo me descuidando. Para que você quer melhorar? Você quer ter uma vida de sobrevivente ou você quer viver na sua plenitude? Para você viver na sua plenitude, você precisa estar com energia. E energia de alto valor, não é qualquer energia. Um salgadinho não te dá uma energia que uma fruta, um prato, por exemplo, de broto de feijão te dá. Broto de feijão é um dos alimentos mais vivos que tem. Tem uma quantidade de nutrientes, de energia absurda, porque é aquele broto, ou seja, é a semente. Semente contém toda a energia de uma árvore. Já pensou nisso? Pois é. Depois, se a gente não cuida dos nossos alimentos, o que a gente vai acabar fazendo? Tomando remédios. Então, fazer isso por você é um autocuidado, é uma obrigação, é o mínimo que você tem que fazer por você.
cuidar do alimento, de como você come, de quanto você come e de como isso vai ser na sua vida. Vai ser uma fonte de qualquer coisa ou vai ser uma fonte de autocuidado? Eu não sei, mas eu quero que você escolha. Eu quero te dar a permissão de fazer uma escolha consciente, que é o quê? É estar presente para aquilo e prestando atenção naquilo. Então, comer pode ser prazeroso? Sim, é. É a nossa primeira fonte de prazer na nossa boca. É a primeira fonte que a gente descobre tanto o toque com a nossa mãe, como o estômago saciado, quentinho, cheio de leite quando nós somos bebês. Mas, gente, a gente cresceu, né? Então, a gente não pode depositar tudo na comida. Nós nos tornamos independentes. Então, a gente não pode viver em função daquilo, mas sim o alimento estar a nosso serviço. Assim como o dinheiro, assim como qualquer coisa, ok? E aí, outras coisas que nós precisamos fazer, porque a gente está aqui, né? Adiantado aqui na nossa live. Boa noite, Cris Flores. Boa noite, Fabi. Boa noite, Elza. Sejam todas muito bem-vindas. Vocês que já estão pegando a live no final, saibam que ela fica gravada e vocês vão poder assistir todo o conteúdo com essas dicas bem bacanas aqui para você realmente conseguir controlar a sua ansiedade por comida. Boa noite, Vi Macedo. Bom, a gente também precisa, quando a gente está falando em como controlar a nossa ansiedade, saber que nós precisamos tratar a nossa ansiedade. É o que eu estava falando antes para o José Cardoso, que estava perguntando por que às vezes ficava desanimado, sem vontade de sair da cama. Por quê? Porque quando a gente não trata a nossa ansiedade de forma correta, de forma definitiva, de forma na sua base, na sua raiz, na sua origem, a gente tem uma piora. A ansiedade evolui, mas não evolui para o bem, evolui para o mal. A ansiedade é como se fosse um vilão. Se você dá muitos elementos, esse vilão vai ficando cada vez mais difícil de pegar. E vai sim se transformando num quadro que é chamado de transtorno misto, ansioso e depressivo, ou depressão ansiosa, ou ansiedade depressiva, o nome que você quiser. Ou seja, eu tenho 2 transtornos e não mais um. Além de sofrer de ansiedade, eu estou sofrendo de depressão. Então, a gente precisa tratar a ansiedade? Precisa. É necessário. Tratar a ansiedade pela raiz significa o quê? Para mim e para Inês, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade. Tratar as suas programações mentais. Lembra sempre que a ansiedade é um transtorno mental. Está nesse campo que é chamado campo de pensamentos e o campo emocional. E ele que desemboca nos sintomas ansiosos. Então, se a gente só olha para os sintomas, se só toma remédio para controlar os sintomas, você não está tratando a sua ansiedade aonde ela precisa ser tratada. Ou seja, você só está amansando o leão, mas você não está matando o leão. Ou você só está tratando a copa e o tronco da árvore, mas você não está tratando a raiz da árvore. É preciso, se realmente você quer ter uma vida novamente como era antes da ansiedade ou sem ansiedade, que você trabalhe a raiz disso. E para isso, sim, precisa de um tratamento específico, com profissionais específicos. Para quê? Para que te conduzam a essas crenças, a essa programação mental, para que você reformule isso e comece a pensar sobre uma nova perspectiva. Tenha crenças que são limitantes em fortalecedores, em positivas, tá? Então, é preciso que a gente escolha realmente os profissionais que vão além dos sintomas. Controlar sintomas, gente, é fácil. A gente acabou de ter um depoimento aqui de uma pessoa que está cuidando da respiração e está se sentindo melhor. Por quê? Porque o controle da ansiedade é algo que está aí na sua respiração, inclusive. Está duvidando de mim? Ótimo, põe à prova. Teste isso em você mesmo e prove para você se isso funciona ou não. Mas, por favor, faça da forma certa, faça a respiração correta. Qual é, Sandra? Eu falo já.
Respiração que nós batizamos de respiração dos 5 passos, que nada mais é do que uma respiração que trabalha aqui na sua barriga, chamada de respiração diafragmática ou abdominal, com a exalação prolongada. Tem vídeos sobre isso, só você pôr lá respiração dos 5 passos. Tem texto sobre isso, em que a gente dá o esquema, a estratégia do passo a passo para você fazer isso, para você controlar os seus sintomas. Agora, eu te pergunto, controlar os sintomas está sendo suficiente? Não, não é suficiente, porque você quer mais. Você quer se ver livre de uma vez por todas. Para isso, não tem outra forma, a não ser cuidar da raiz do problema. Enquanto a gente não cuida da raiz do problema, a gente não elimina o problema. A gente só camufla o problema. A gente só joga para frente o problema. A gente só ameniza o problema. Mas o problema segue lá, né? Tá? Então, quer saber mais? Vai lá para o nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Tem uma aba escrito tratamentos. Vai lá que a gente tem um tratamento que faz isso e você vai entender a dinâmica. Ah, que profissional que é? Vai lá no nosso currículo, veja qual é o meu currículo, veja qual é o currículo da Inês e vocês vão entender que faz parte desse tratamento técnicas modernas de controle da mente, de acesso à mente, tá? Feito? Então, dito tudo isto e mais isso, eu pergunto a você que está me assistindo nesse momento, independente se é ao vivo ou se é no gravado. O que você está disposta ou disposto a implementar a partir da sua próxima alimentação que vai te deixar no controle dela? O que você está disposto a fazer por você, para você cuidar do nível da sua energia, da qualidade da sua energia? O que você está disposta a fazer? Diz aí para mim. Se compromete comigo, se compromete com você. Quando a gente se compromete com o outro, a gente tem mais chances de cumprir aquilo que a gente está dizendo. Quando o compromisso é só com a gente, ninguém sabe, é muito fácil e muito simples a gente dizer, deixa. Agora, quando a gente diz para todo mundo, eu vou, aí o bicho pega. Porque é a sua honra que está em jogo, é a sua palavra que está em jogo. E aí isso acaba nos ajudando a cumprir aquele compromisso. Então, eu quero saber aqui nos comentários, antes que nós encerremos a nossa live de hoje, qual é o seu compromisso contigo mesmo com relação a melhorar qualquer um dos hábitos que nós dissemos sobre a questão da alimentação, que você pode assumir já aqui comigo. Sem medo de ser feliz, mas com muita consciência de que você quer sair do piloto automático. Com muita consciência de que você quer sim planejar, de que você quer prestar atenção, de que você quer estar presente para você. E ao assumir isso, no meio aqui da live, né? Você vai fazer isso com mais força, vai ter mais gana, vai ter mais empenho, vai estar mais inspirado para isso, tá? A Priscila já está dizendo aqui uma coisa bem legal, que é um ótimo começo, programar a semana. E Priscila, deixa ali, toda vez, já meio que os alimentos em cima da pia, em cima da mesa, na frente da geladeira, para sua mente não titubear. É isso que eu vou comer hoje, é isso que eu vou comer hoje, ponto, acabou. Não se deixe manipular por uma mente que mente. A sua mente mente para você. Acorde. Você é maior que ela. Tome ela nas suas mãos, tome as rédeas e diz quem é que manda nesta casa, que é o teu corpo, ok? A Rosa tá dizendo assim, cheguei atrasada. Legal, Rosa. Você pode só tá olhando para tudo isso, depois, sem problema algum, que a gente vai subir nos nossos canais e tá registrado. A Eiko tá dizendo, hashtag Telegram. Ótimo, se tem mais alguém aqui do Telegram, bora lá dizer hashtag Telegram. Boa noite, Débora, psicóloga.
E assim, meus queridos e minhas queridas, nós encerramos o nosso Chega de Dúvidas hoje, uma live que acontece ao vivo e que falou hoje sobre como controlar a ansiedade por comida. Essa live é bem importante porque ela é a base do nosso autocuidado, da nossa energia, os alimentos que nós colocamos para dentro do nosso corpo, para dentro de cada célula tua, e nós temos trilhões delas, famintas por energia de qualidade, para poder te dar o máximo de desempenho. É que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, se você está aqui hoje no meu consultório, é porque você não está querendo só o bom, é porque você está querendo o ótimo. Eu não trabalho com pessoas que querem pouco, eu trabalho com pessoas que querem alta performance. Se você é o tipo de pessoa que quer pouco, que se conforma com pouco, eu diria assim, a gente não vai conseguir falar sua linguagem. Você vai conseguir se sentir assim desconfortável. Agora, se você quer vida, se você quer desfrute, é isso que a gente chama de alta performance, realmente estar presente, estar vivo, aproveitar esta vida, aproveitar essas 24 horas que nós temos, então você está no canal certo. Chega de medo, chega de ansiedade e foca no que funciona. Na próxima terça-feira tem mais live. E a gente vai falar sobre por que a ansiedade dá formigamento. Será que você sabe? A gente vai dizer tudo o que você precisa saber no dia 15 de dezembro, terça-feira, 9h09. Por que a ansiedade dá formigamento no corpo? Nós vamos transmitir aqui pelo nosso Instagram e, se Deus quiser, e tudo colaborar, vamos também transmitir com sucesso no nosso Facebook. Feito? Vamos tomar nossa água, terminar hoje com um brinde aqui para você, a sua alimentação, a sua boa decisão de cuidar de você, de cuidar da sua energia, de cuidar do seu corpo. A Lígia está dizendo assim, foi ótima, boa noite. A Fátima está dizendo obrigada, boa noite. Priscila dizendo boa noite a todos vocês e que realmente vocês tenham consciência do que vocês estão colocando dentro da sua boca, que vai para dentro da sua célula. Tchim, tchim.